Disseram-lhe que acordar várias vezes à noite é normal depois dos 60, que levantar de madrugada 2, 3 ou 4 vezes faz parte do envelhecimento e que não há muito a fazer. Não é normal. É a próstata a travar o seu corpo em silêncio. Eles repetem isso tantas vezes na televisão e nas propagandas que acaba por aceitar que o seu corpo simplesmente passou do prazo de validade. Deita-se na cama ao final do dia e sente as pernas pesadas, latejando e com formigueiro. Vai à casa de banho e nota que aquele fluxo forte e barulhento de anos atrás virou um gotejamento fraco, sem pressão, que demora uma eternidade para acabar. E quando o momento de intimidade com a sua parceira chega, a firmeza simplesmente não está mais lá, ou pior, desaparece pela metade no meio do caminho, deixando-o numa situação constrangedora. Fica frustrado, vira-se para o lado e no fundo pensa que a culpa é sua, que a sua energia de homem acabou de vez. A culpa não é sua. O seu sistema não quebrou de forma irreversível, ele apenas está sufocado por um processo mecânico muito lógico que ninguém na medicina tradicional se deu ao trabalho de explicar de forma clara e honesta. O meu nome é Tatiana Weilemann, sou urologista com 15 anos de prática clínica diária. Sento-me de frente para homens exatamente como você todos os dias no meu consultório. Homens trabalhadores que cuidaram da família a vida inteira e agora, no momento em que deveriam aproveitar a maturidade, veem-se reféns de um corpo que parece não responder mais aos comandos da própria mente. Antes de mostrar exatamente onde está o gargalo do seu sistema e como vamos apoiar a recuperação desta máquina de forma inteligente, escreva aqui nos comentários de que cidade está a assistir hoje e inscreva-se no canal para não perder o controle sobre a sua saúde masculina. Mas preste muita atenção agora, porque o que a indústria farmacêutica não quer que saiba sobre este processo muda completamente as regras do jogo a partir de hoje. Pense no seu corpo não como uma máquina misteriosa e cheia de nomes complicados, mas como a estrutura e o encanamento de uma casa antiga e muito bem construída. Uma casa erguida há 60 anos tem uma fundação sólida, paredes grossas, uma estrutura feita para durar um século inteiro suportando chuva e sol. Quando falamos de homens acima de 60 anos, estamos a falar de uma base resistente. O problema de uma casa madura nunca é a fundação. O problema silencioso, aquele que causa os vazamentos constantes e a falta extrema de pressão na torneira, está escondido dentro das paredes, está no encanamento de cobre. O seu coração atua como a bomba de água principal desta casa. A função única dele é puxar a água da represa e empurrar com força suficiente para abastecer todas as divisões até as partes mais distantes. Durante 30, 40 anos da sua vida, essa bomba trabalhou com uma eficiência impecável. A água, que é o seu sangue, chegava com pressão máxima a todas as extremidades. O chuveiro funcionava com força, as torneiras jorravam água limpa. Na sua juventude, o fluxo sanguíneo preenchia os espaços necessários para uma ereção rígida e firme em questão de segundos, simplesmente porque o caminho estava livre e a pressão era absoluta de ponta a ponta. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso que a maioria dos homens comete ao tentar consertar essa falta de pressão e que pode custar muito caro para o seu coração. Com o passar das décadas, a água que corre por estes canos carrega minerais, impurezas e compostos pesados. No corpo de homens acima de 50 anos, estamos a falar do excesso de cálcio e do colesterol que circulam silenciosamente pelo sangue. Ano após ano, década após década, estes minerais começam a acumular-se nas paredes internas do encanamento de cobre. É um processo lento, invisível e extremamente traiçoeiro. Imagine fechar os olhos e olhar para dentro de um cano muito velho. Vai ver aquela crosta dura, o verdete, a diminuir drasticamente o espaço livre por onde a água deveria passar livremente. O cano que antes tinha a largura confortável de uma moeda, agora tem a largura apertada de um tubo fino. A borracha de vedação das suas veias resseca, perde a capacidade natural de se expandir. O seu sistema circulatório perdeu a elasticidade. E quando as suas veias ficam duras e estreitas por causa desta crosta interna, a matemática básica da hidráulica entra em ação contra si. A bomba central precisa fazer uma força absurdamente maior, batendo mais forte e mais rápido, para tentar empurrar a mesma quantidade de água por um buraco que está quase fechado. É exatamente por isso que a sua pressão arterial sobe. É por isso que as suas pernas ficam tão pesadas no fim do dia. O sangue desce porque a gravidade ajuda, mas tem uma dificuldade imensa de subir de volta por estes canos apertados. E é aqui que a maioria se engana, achando que o único problema está no desejo ou na idade.
A saúde sexual masculina e a ereção são, pura e simplesmente, eventos de pressão hidráulica. Não é um passe de mágica, não depende apenas do seu desejo mental ou de quanto ama a sua parceira. É física aplicada. O seu cérebro manda o sinal elétrico, a válvula abre e o sangue precisa inundar as câmaras específicas do seu membro com extrema velocidade e pressão para gerar a firmeza de uma rocha. Se o seu encanamento de cobre está com os canos finos e rígidos, não importa o quanto deseje aquele momento. A água não chega. E se chega um pouco, não tem volume nem força contínua para manter a pressão. A torneira abre, mas a água apenas escorre sem força, incapaz de encher o balde. Tenta sustentar a situação, mas o sistema hidráulico falha e a firmeza vai embora tão rápido quanto apareceu, resultando num quadro claro de disfunção erétil e deixando apenas a frustração. Mas existe um erro ainda pior que a maioria dos homens comete de manhã ao tentar procurar soluções artificiais. O sistema tradicional entrega-lhe uma receita com uma pílula azul. Usar essa pílula sintética é como se instalasse um motor de alta voltagem diretamente na torneira final, forçando o sistema inteiro a trabalhar no limite da explosão por algumas horas. Força a bomba central ao máximo e agride os canos que já estão ressequidos. Funciona naquele exato momento? Muitas vezes sim, mas à custa de um estresse estrutural massivo na sua casa. Não apoiou a flexibilidade das paredes do cano. Apenas mascarou o problema, ignorou a falha estrutural e assumiu o risco de rebentar a tubulação principal a qualquer momento com um acidente cardiovascular. A urologia preventiva ensina que não podemos forçar a máquina sem antes desobstruir e lubrificar o caminho. O que a indústria não quer que saiba sobre este processo é a existência de um culpado invisível ainda maior nesta história toda. No meio desta rede enorme de encanamentos, bem na saída da caixa de água principal, que é a sua bexiga, existe um registro mestre. Este registro é a sua próstata. Na juventude, este registro abre e fecha com a suavidade de uma peça nova, perfeitamente lubrificada. Quando precisa de esvaziar a caixa de água na casa de banho, o cérebro comanda, o registro abre totalmente, a água desce com um jato grosso e forte, lavando tudo e esvaziando o reservatório por completo em poucos segundos. Fecha a porta e dorme a noite inteira em paz absoluta. Porém, com o peso do tempo e principalmente devido à inflamação crônica causada por toxinas diárias e uma dieta pesada, este registro mestre começa a inchar e deformar. A próstata aumentada estrangula a via principal da casa. A caixa de água enche naturalmente durante a madrugada. O seu corpo manda o sinal de alerta de emergência. Levanta-se no escuro, tateando a parede, vai até a casa de banho exausto e tenta abrir o registro. Mas ele está tenso e bloqueado pela inflamação. Em vez daquele jato forte que esvazia a caixa rapidamente, a água fica presa e apenas goteja. Pinga, pinga, para. Lava as mãos, volta para a cama a achar que resolveu o problema, mas a realidade é que a caixa de água ainda está pela metade. 2 horinhas depois, o sinal de emergência toca de novo. O seu sono profundo é picotado e destruído. Acorda de manhã tão exausto quanto foi dormir. E este ciclo afeta drasticamente a qualidade de vida masculina. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que quase ninguém explica sobre a produção da sua energia vital. Levantar para urinar várias vezes destrói a sua fábrica de energia. O corpo do homem produz testosterona naturalmente nas fases mais profundas do sono reparador. Quando a próstata a travar o obriga a interromper o sono de 2 em 2 horas, o seu alternador interno é desligado. A bateria nunca recarrega. Muitos pacientes procuram na internet sobre como aumentar testosterona naturalmente, mas esquecem que a primeira regra de ouro é garantir que o corpo consiga manter a fábrica ligada durante a noite. Se não apoia a sua próstata para favorecer um sono contínuo, a sua vitalidade será drenada dia após dia. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso quando finalmente tenta dar a partida no seu corpo cansado. Nós precisamos de agir com a lógica fria e calculista de um mestre de obras. Não adianta instalar uma bomba mais forte e arriscar a estrutura da casa. Precisamos de ajudar este encanamento a recuperar a sua capacidade natural de adaptação, mas também precisamos de um arranque fiável e seguro para a bomba central, que está sobrecarregada. Para devolver a pressão da água de forma constante, o corpo clama por um sinalizador tático que atue diretamente no momento da ignição. É aqui que entra a mecânica inteligente do ginseng vermelho. O ginseng vermelho atua no seu corpo como um reforço de alta qualidade no motor de arranque da sua bomba de água principal.
Quando o seu encanamento está com fluxo reduzido e a energia da bateria está em baixo por causa das noites destruídas, o simples ato de iniciar o fluxo exige um esforço monumental. O ginseng vermelho entra no seu sistema não como um estimulante agressivo que sobrecarrega as válvulas, mas como um facilitador de arranque formidável. Ele favorece a resposta inicial do sistema nervoso e vascular. Ele atua como aquele aditivo perfeito que garante que na hora que virar a chave, a faísca seja forte e limpa o suficiente para a bomba pegar a primeira, sem engasgar e sem forçar o maquinismo. Mas existe um erro ainda pior que a maioria dos homens comete ao ignorar o papel da rotina neste arranque. Quando o ginseng vermelho apoia este arranque central, o sangue volta a fluir com maior facilidade, promovendo um ambiente favorável para que a ereção fraca comece a ceder lugar a uma consistência muito mais satisfatória. Este reforço na partida, associado a uma alimentação saudável para homens e a introdução de exercícios para homens acima de 60, cria o cenário ideal para que a saúde do homem 60+, deixe de ser sinônimo de fadiga e volte a representar força. O movimento constante e os nutrientes certos ajudam as paredes do cano a recuperar a sua função original, trabalhando em conjunto com o ginseng para que a saúde masculina se mantenha autônoma. Mas o arranque inicial da bomba central não consegue manter a casa abastecida de forma constante se o caminho principal da água continuar bloqueado bem no meio do trajeto. Nós ajudamos a dar a partida com o suporte do ginseng vermelho, mas ainda temos aquele registro mestre da bexiga que está a sufocar o sistema inteiro e a destruir as suas madrugadas. Quando o registro mestre da sua casa antiga está completamente engripado por uma tensão biológica, a pressão da água entra em colapso. No corpo humano, essa tensão acumulada na próstata é impulsionada por anos de respostas inflamatórias desreguladas. O tecido da sua próstata absorve o estresse do dia a dia e cria um ambiente hostil ao redor da manivela que controla a saída da sua urina. Faz força física, o músculo dói, o abdômen contrai, mas a passagem da água continua bloqueada porque a peça está trabalhando no limite do seu desgaste. O seu corpo está tentando operar um mecanismo vital usando peças que não deslizam mais com facilidade. E essa falha mecânica destrói a qualidade de vida masculina noite após noite. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que quase ninguém explica sobre a manutenção correta desse registro. Se o registro mestre da sua casa está engripado e inchado, não tenta forçar a manivela com um alicate até ela quebrar. Precisa de aplicar um cuidado diário, um suporte tático de alta penetração que atue de forma contínua para aliviar o atrito. Na engenharia do corpo humano, a natureza oferece o extrato de sol palmetto exatamente para essa função de estabilização. Esse composto age no seu sistema como um lubrificante suave que favorece o relaxamento das engrenagens tensas da sua próstata. Ao invés de forçar o músculo ou agredir o trato urinário, o sal palmetto ajuda a acalmar a carcaça da válvula de dentro para fora. Ele apoia a redução daquela tensão acumulada. Aos poucos, a manivela encontra um ambiente mais favorável para voltar a girar livremente. O cano central percebe o alívio, o bloqueio cede espaço e a água que estava presa na caixa ganha a oportunidade de descer com um jato mais espesso e contínuo. Volta a esvaziar o reservatório sem dor e conquista o direito sagrado de dormir horas seguidas sem interrupções. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo é o impacto letal que as noites mal dormidas têm na verdadeira fonte da sua energia de homem. Enquanto está se preocupando apenas com o gotejamento na torneira do banheiro e com a irritação noturna, um apagão catastrófico está acontecendo no painel elétrico da sua casa. Pense na sua energia diária e na sua força física como a carga de uma bateria pesada e robusta. Durante o dia, gasta essa carga trabalhando, resolvendo problemas e lidando com a família. Durante o sono profundo da madrugada, o seu corpo liga um alternador silencioso que recarrega essa bateria até o nível máximo, produzindo os hormônios essenciais para a sua sobrevivência e para a manutenção da saúde sexual masculina. Mas se a sua próstata tensa o obriga a levantar da cama de 2 em 2 horas, esse alternador é desligado violentamente a cada tropeço que dá no escuro do quarto. A bateria nunca recarrega além de 20%. Acorda pela manhã, vira a chave da ignição para começar o dia e só escuta o estalo seco do motor falhando. Não há energia para trabalhar, não há paciência e, muito menos, existe carga elétrica suficiente no sistema para enviar o sinal de desejo e sustentar a firmeza numa relação conjugal.
Recuperar o seu sono com o suporte do Sol Palmetto é o primeiro passo obrigatório para não deixar a sua bateria morrer. Muitos pacientes me perguntam como ingerir tudo isso sem gastar uma fortuna. A boa notícia é que a tecnologia avançou. Existe uma composição natural que une essa tríade nas doses exatas. Eu deixei um link na descrição para você conhecer depois. Mas já deixe seu comentário "eu quero", mas não saia agora, porque o próximo erro que vou mostrar destrói sua testosterona em dias. Recuperar a dinâmica do encanamento e favorecer o registro mestre nos deu o cenário perfeito de estabilidade. Mas agora precisamos falar sobre como otimizar a verdadeira fonte de energia dessa casa. Precisamos entender como aumentar testosterona naturalmente sem depender de artifícios químicos que cobram um preço altíssimo no futuro. O grande segredo que a maioria ignora na urologia preventiva é que homens acima de 50 anos continuam produzindo testosterona. A sua fábrica de energia ainda funciona. O problema real e devastador é que grande parte dessa testosterona recém-produzida acaba ficando presa, ligada a uma proteína no seu sangue chamada SHBG. Essa proteína age como um cadeado grosso de segurança, trancando o disjuntor de energia do seu painel principal. A energia existe, ela corre nos fios, mas está bloqueada. Não serve para as funções de vitalidade e reprodução. A sua disposição afunda porque a corrente elétrica vital está aprisionada no quadro de força, gerando todos os sintomas clássicos da ereção fraca e da letargia física. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso quando tenta resolver essa fraqueza usando métodos ultrapassados. Muitos homens tentam injetar mais energia artificial no sistema, ignorando que o painel continua trancado. Para ajudar a afrouxar esse cadeado de aço e favorecer a liberação da corrente elétrica total na sua casa, o seu corpo exige a presença de um mineral específico chamado boro. O boro atua de forma muito inteligente dentro desse painel elétrico. Ele não força o sistema e não causa curtos-circuitos. Ele age diretamente na relação com essa proteína travadora, a SHBG. Com o suprimento adequado de boro diário, o seu corpo ganha a capacidade de afrouxar essas travas com muito mais eficiência. Gradativamente, uma parcela maior da testosterona que estava retida encontra um ambiente favorável para ser liberada e circular na forma livre. É a sua própria energia sendo destravada para uso imediato. Os fios elétricos recebem a carga de que precisam. O sinal de comando do cérebro para a intimidade volta a viajar sem barreiras, trazendo de volta o calor, a sensibilidade e a resposta do seu corpo ao estímulo da sua parceira. Mas existe um erro ainda pior que a maioria dos homens comete de manhã ao gerenciar essa nova carga de energia livre. Quando a sua testosterona livre começa a circular com mais volume, um curto-circuito pode derreter todo o sistema se não colocar um regulador de voltagem urgente. Existe uma enzima perigosa chamada aromatase que se aproxima como um ladrão de carga furtivo. Ela tenta roubar a sua testosterona pura e transformá-la rapidamente em estrogênio, o hormônio feminino. É exatamente como ligar um fio de alta tensão na tomada errada, sobrecarregando os aparelhos da casa inteira. A sua energia de homem é convertida em acúmulo de gordura abdominal e perda muscular. E é aqui que a maioria se engana, achando que o corpo regula isso sozinho sem a nutrição correta. Para evitar que essa energia seja roubada e transformada em fraqueza, precisa de escalar o seu regulador de voltagem titular, o mineral zinco. O zinco age no seu sistema como uma fita isolante espessa e um protetor implacável de circuitos. Ele posiciona-se na frente das suas células e ajuda a bloquear fisicamente a ação dessa enzima conversora. O zinco protege a sua posse de bola. Com o zinco presente nas doses certas no seu organismo, a sua testosterona não vaza, não oxida facilmente e desacelera drasticamente o processo de conversão em hormônio feminino. Ela permanece intacta, apoiando a sua virilidade, o seu foco mental e a integridade do seu tecido muscular. Homens acima de 60 anos com níveis adequados de zinco possuem um painel elétrico blindado contra as flutuações de idade. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo final de manutenção é que a fundação inteira da sua casa depende de um fator invisível que vem do teto. Não importa o quanto invista em alimentação saudável para homens, não adianta seguir uma rotina rigorosa de exercícios para homens acima de 60 se o teto da sua casa estiver coberto com uma lona escura, impedindo a absorção da energia primordial. A vitamina D3 age como o conjunto completo de painéis solares instalados no telhado da sua estrutura biológica. Sem ela em níveis ideais, a placa-mãe do seu metabolismo entende que o corpo está a enfrentar um inverno eterno,
um estado de hibernação profunda. O metabolismo inteiro entra no modo de economia de energia severa. A produção hormonal desacelera, os ossos pedem socorro e a disposição despenca vertiginosamente. Fornecer vitamina D3 pura e constante para a sua corrente sanguínea é o comando definitivo para o seu corpo sair desse modo de sobrevivência. É o sinal verde para acender todas as luzes da casa e operar em capacidade produtiva máxima, provando que a saúde do homem 60+ não é refém de um calendário. Nós avaliamos a pressão da água e ajudamos a apoiar a ignição da sua bomba central com o ginseng vermelho. Nós criamos um ambiente favorável para o registro mestre da sua próstata relaxar com o sal palmetto, devolvendo a chance real de noites de sono profundo. Nós afrouxamos as travas que prendiam a sua energia vital com o boro, protegemos a integridade dessa corrente elétrica com a fita isolante do zinco e ligamos o painel solar principal do seu telhado com a vitamina D3. A sua casa antiga foi totalmente inspecionada e as falhas estruturais receberam o suporte lógico, mecânico e natural que exigiam há anos. A água encontra o caminho desobstruído para fluir com facilidade e a luz acende forte em todos os cômodos. O seu corpo está pronto para responder aos seus comandos. A frustração na hora da intimidade deixa de ser uma sentença biológica absoluta e o desgaste noturno do banheiro não domina mais o seu humor ou a sua mente. Entender essa mecânica é o verdadeiro pilar da qualidade de vida masculina e da sua independência. A informação você já tem. A decisão de recuperar sua vitalidade é sua.